No Santuário do Pensamento, convido-te a transcender os limites do cotidiano e explorar a vastidão espiritual que nos envolve. Que a serenidade do divino preencha este espaço, inspirando-nos a refletir sobre a beleza da fé e a profundeza da conexão com algo maior. Que esta reflexão seja uma jornada de descobertas espirituais e renovação interior. A nossa vocação é outra. E o que Deus espera de mim e você é uma fé viva, encarnada. Então não importa se até o dia de hoje a gente fez parte, ou se a gente praticou uma religião teórica que não envolveu a nossa vida, que não nos comprometeu, que não mudou as nossas atitudes, não importa. O que importa é o que nós podemos fazer a partir de agora. Você também já integrou a equipe do ódio? Você também já fez volume ao estádio que foi racista, de outras formas? Com outros discursos que também matam, porque o discurso do racismo mata. São milhões e milhões de pessoas que perdem a vida só porque elas são. E o nosso discurso, muitas vezes, em nome do cristianismo, em nome da fé, nós legitimamos os preconceitos que Jesus combateu. Às vezes, o nosso jeito de ser cristão legitima o que há de pior na condição humana. Legitima. Então não importa se até o dia de ontem a gente fez isso. O importante é o que a gente pode fazer a partir de agora. Hoje nós queremos aproveitar este motivo litúrgico, que é a festa da Santíssima Trindade, para pedir que o Senhor hoje derrame sobre nós uma dose redobrada do Espírito Santo, para que o Deus que nos habita seja reavivado. Nós queremos hoje um reavivamento da nossa capacidade de entender as estruturas diabólicas do mundo e quando é que nós fazemos parte delas. Porque entramos no movimento da manada e fomos adestrados ao ódio. Hoje não é nenhum problema a gente reconhecer isso, que a gente fez parte de um adestramento para o ódio. Você foi, nós estamos sendo, se a gente não toma cuidado, a gente o tempo todo é adestrado para responder de maneira rápida, de maneira odiosa, raivosa aos estímulos que nos fazem. É muito difícil ser cristão nos dias de hoje. Está muito difícil. Porque a estrutura que pensa o ódio no mundo, ela está muito atuante. As redes sociais, infelizmente, têm se tornado um território de ódio. Isso que nós estamos fazendo aqui agora, né? Uma missa para quebrar o ódio que ela proporciona é muito bom. Hoje é a oportunidade de você reconhecer quando foi que você também avolumou o ódio que está no mundo por meio do seu comportamento, da sua atitude, da sua escolha. Quem sabe hoje seja uma boa oportunidade de nós voltarmos ao que o Evangelho pede de nós. Que o Senhor hoje nos cure de tanto ódio. Que o Senhor hoje derrame sobre o nosso coração o seu sangue precioso, que cura, restaura, transforma. Você que se sente assim pesado, angustiado, amargurado, cansado, às vezes não sabe de quê.
com medo, não sabe por quê. Não menospreze, não subestime a capacidade que o mundo de hoje tem de prejudicar a sua saúde mental. E quando nós falamos de saúde mental, nós estamos falando de saúde espiritual, minha gente. É a transformação da mente que gera a vida espiritual. Às vezes nós estamos pesados aqui, na maneira como nós pensamos, consequentemente sentimos e agimos e falamos. Hoje nós queremos que o Senhor nos ajude a entender de que maneira podemos quebrar o poder diabólico na nossa vida, curando o nosso coração de tudo aquilo que hoje nós trazemos como resultado desse ódio. Resultado desse ódio que está tão presente no mundo e muitas vezes tão presente no nosso coração. E sabe, hoje será o domingo do perdão na sua vida. Você aproveitar o que está sugerindo esta missa e pedir perdão a quem você sabe ter magoado. Ou então perdoar quem você sabe que está precisando do seu perdão. Que às vezes já até pediu o seu perdão e você não quis dar. Aproveite o domingo da Santíssima Trindade, festa da comunhão trinitária, para você reestabelecer comunhão com aqueles que estão dentro do seu coração, abrigados pelo seu ódio, pelo seu ressentimento, pela sua mágoa. Entregue seu coração a Deus hoje. Entregue o seu coração ao Senhor e permita que Ele lhe ajude a perdoar. Ele lhe ajude a se reconciliar consigo, com os outros, buscando a leveza que você tanto necessita para bem viver. Ensina-nos a perdoar e a pedir perdão. Lá em Gravatá, uma senhora foi particularmente me encontrar, a dona Musa Maritana de Holanda Lins. E ela me entregou uma cartinha, uma letra bonita até, e falou assim: o senhor me promete que vai ler essa carta? Eu falei: oh, mas é claro, dona Musa, eu vou ler sim. Mas não disse para ela que ia ler em público, eu acho que ela nem queria que eu lesse em público, né? Mas eu vou fazer questão de ler, porque a carta me tocou muito e tem um testemunho que eu acho que vai ser bastante edificante para todos nós. Não é sempre que nós nos deparamos com uma vida contada, né? Com um relato de vida vivida, que também é evangelho. Às vezes, minha gente, eu escuto algumas histórias vividas, tendo a fé como uma base, né? Tendo a fé como mística, que depois que a pessoa termina, a gente tem vontade de falar a palavra da salvação. Porque aquele relato é bíblico, aquele relato é evangelho. Aquele relato é, para nós, um testemunho de conversão, da mesma forma como nós lemos a Sagrada Escritura e retiramos dela ensinamentos. E esse é o testemunho, gente, presta atenção nisso, que beleza. O primeiro foi de 24 de maio de 1967 até 9 de abril de 1995, quando eu tive o meu maior professor de vida, o meu filho, que por um problema congênito, viveu os seus quase 28 anos com todas as limitações de um tetraplégico, mas com uma alegria, um gosto pela vida tão intenso que contagiava a todos que o cercávamos. Como sua limitação era só motora, sobrava-lhe o direito de, através do seu olhar expressivo, nos dar grandiosas aulas de vida e nos contagiar de alegria e força de vontade. No silêncio eloquente do seu lindo olhar, ele quase nos impunha uma ordem: viva feliz. E todas as vezes que decido ser feliz, Padre, ressuscito o meu Juca. Sempre senti isso, mas não sabia dizer. Aprendi com o Senhor. O meu segundo período de grande aprendizagem surgiu em 2009, quando conheci o Senhor. De lá para cá,
Tenho vivido grandes momentos. Estou até menos tímida, mais falante. Hoje estou bem mais consciente das minhas verdades. Posso dizer que estou vivendo uma fase áurea. Através dos seus livros, de suas palestras, de suas músicas, do programa Direção Espiritual, de tudo que vem do Senhor, a gente torna a vida bem mais interessante. Existe em sua palavra, Padre, um encanto, uma poesia que nos abraça, nos envolve e nos conecta com o bem. Obrigada, Padre Fábio. O Senhor é um ser iluminado. Com respeito, carinho e grande emoção, Musa. Ô, Dona Musa, quem me emocionou foi a senhora. Muito obrigado. Quero dizer para a senhora que foi uma honra. Quem me dera eu tivesse lido essa carta antes de lhe receber. Teria sido diferente, né? Nós teríamos tido uma boa e prazerosa conversa, com certeza. Mas quero aproveitar deste espaço que também é da senhora, já que a senhora me assiste, e já que a senhora considera ter sido importante na sua vida, tão rica de ensinamentos, já que a senhora considera este programa também importante para a senhora, quero aproveitar deste espaço para dizer que estou muito honrado de saber que faço parte dessa história de vida tão bonita que a senhora já viveu até o dia de hoje. Agradeço a Deus por a senhora ter tido esse filho durante 28 anos, o Juca, e a senhora continuar, mesmo já tendo perdido, a senhora continuar ressuscitando no dia a dia. Isso é muito sábio, Dona Musa. A gente ter a oportunidade de trazer o outro de volta, não com as nossas lamúrias, não com as nossas revoltas, mas nós trazermos de volta o outro com a nossa alegria, com a nossa disposição de viver. Eu acredito mesmo nisso, Dona Musa. Já vi muitas mães que perderam os filhos, encontrar o sentido da vida fazendo alguma coisa por eles. Da mesma forma como muitas pessoas reencontram o sentido da vida quando ganham uma pessoa, né? Mas também é possível reencontrar o sentido da vida quando se perde. É lamentável, é doloroso, é sofrido, mas o aprendizado é muito frutuoso. E a senhora, ao nos partilhar isso, a senhora nos ensina mais uma vez que isso não é uma conversa, que isso é uma verdade. A verdade da senhora nos ajuda a criar espaço na nossa verdade pessoal, este ensinamento para que a gente também, no momento em que a gente precisar viver isso, a gente tenha disposição. Para isso serve o testemunho do outro, para que a gente possa se encorajar a viver o que está sendo difícil, o que está sendo penoso, porque a gente sabe que alguém um dia viveu e experimentou isso e venceu. Da mesma forma também como Dona Musa, como a Dona Yara, lá de Cianorte, uma senhora que peregrinou comigo já 2 vezes, animada, feliz, engraçada. E eu vendo aquela alegria toda da Dona Yara, pode ser que ela já tenha me contado algum dia, mas eu não me lembrava mais. Ela sempre muito feliz lá na peregrinação. Um momento em que ela estava a sós comigo, ela me disse que ela também havia perdido um filho e que o programa Direção Espiritual a ajudou muito tempo depois de viver aquela perda de maneira sem fruto, infértil, reclamando, lamuriando, brigada com Deus. Ela pôde se reconciliar com Deus assim também. Eu vou viver feliz pelo meu filho. Eu vou fazer por ele o que ele não teve tempo de fazer. Isso é uma atitude muito sábia de quem ama. Então, Dona Musa, eu agradeço muito, porque a senhora não só me emocionou, mas me tocou profundamente para reforçar dentro de mim essa convicção. E a senhora pode ter certeza que mesmo a senhora estando tão longe, aí, morando na praia de Boa Viagem, né, aí no Recife, a senhora pode saber, pode ter certeza que nunca mais a gente se esquece desse testemunho. Eu acho que é isso que faz com que a palavra de Deus continue. É isso que faz com que o cristianismo não pare. São os testemunhos. São aquelas pessoas que foram tocadas pelo amor de Deus, pela força de Jesus, e descobriram no momento da dor, da dificuldade, que ela funciona. Que essa palavra de Deus, quando aplicada, quando vivenciada e experimentada, ela produz muitos frutos dentro de nós.
Obrigado pelo testemunho da senhora. Feliz aniversário. Se Deus quiser, vamos ter a oportunidade de nos encontrar mais vezes. A maior riqueza que você pode ter na vida é você amar e ser amado. Todas as outras conquistas só fazem sentido se a gente tiver alguém que nos espere quando a gente precisa voltar. Na verdade, alguns valores a gente só consegue entender e compreendê-los e querê-los, desejá-los, à medida que a gente vai amadurecendo. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo o que de fato conta nessa vida. Às vezes o nosso excesso de juventude nos dificulta perceber o que realmente importa. São tantas dispersões naturais da vida. A juventude é um momento de muita dispersão. Mas de repente você vai amadurecendo e a vida vai lhe fazendo entender o que nesta vida realmente importa. A maior riqueza que nós podemos ter na vida é a gente confiar em alguém. A maior riqueza que nós podemos ter na vida é a gente saber que o outro é com a gente. A maior riqueza que a gente pode ter na vida é a gente se cercar de pessoas que educam os nossos sentimentos. Esse é o conceito de lar. O lar não é um aglomerado de pessoas, não. Qualquer aglomerado de pessoas não necessariamente seria um lar. O lar é quando nós entendemos que aqueles que estão conosco nos ajudam a ser quem podemos ser. Aquele que Deus deixou em você, aquela que Deus deixou em você, que Deus deixou em mim. Fazer florescer. Cercar-se de pessoas que lhe ajudam a ser o que Deus quer que você seja. Não tem preço. Eu sei que você trabalha para construir bens materiais, não tem nenhum problema. É direito seu, honestamente, que o resultado do seu trabalho lhe dê bastante conforto nesta vida. É bom que você estude, que você explore ao máximo as suas capacidades. Não tem nenhum problema, está tudo certo. Só não se esqueça que existem coisas que você não vai conseguir comprando, que você não vai conseguir negociando. Existem valores que você só vai conseguir à medida que você amar e for amado. Como dizia hoje minha amiga Carla Miller, eu falei para ela, envelhecer não é fácil, né? Ela fala, não é não, mas é bom também. Sobretudo quando a gente envelhece com alegrias. É isso mesmo. Quando você começa a extrair da vida as alegrias de cada tempo. Isso não é o dinheiro que compra, porque são alegrias espirituais, emocionais. Tem algo mais precioso, minha gente, do que você olhar para o lado e perceber que aquela pessoa que está ali é confiável? Tem riqueza maior nesta vida do que você entender que o metro quadrado mais caro deste mundo não está em Nova York, não está em Paris, não está no Japão. O metro quadrado mais caro deste mundo é aquele que lhe coloca ao lado das pessoas que você ama. Às vezes é um sofazinho velho, ruído, já vivido. Deita todo mundo naquele sofá e você olha aquele pelotão de gente, parece um bando de mandrová, né? Aquele monte de gente amontoada e você pensa, meu Deus, as minhas verdadeiras riquezas estão aqui, eu posso tocá-las. Se você um dia quiser escutar o barulho da felicidade, é só você escutar o batimento cardíaco de quem você ama. E você vai ver a linha tênue que lhe conecta a esse coração. Porque luxuoso na vida é isso. Luxuoso é você olhar ao lado e você reconhecer que você construiu riquezas que não são dadas pelo dinheiro, mas são dadas pelo cultivo, pela convivência, pela escolha diária de sermos uns dos outros.
É o que eu desejo a cada um de nós. Que na soma da sua vida, que depois, quando você precisar prestar contas daquilo que você viveu, que você seja capaz de olhar para o passado que você escolheu, para as pessoas que você cultivou, e você tenha serenidade para se despedir desta vida sabendo que você foi exatamente quem você deveria ser, que você amou quem exatamente você deveria ter amado, que você foi fiel a quem realmente você deveria ter sido fiel. É isso que nos absolve ao final de tudo. A coisa mais infeliz na vida de uma pessoa é ela olhar para o tempo que ela viveu e ela não ser capaz de se absolver dos erros que cometeu. E a gente nunca erra quando a gente ama, quando a gente cuida, quando a gente é fiel. Às vezes a gente mesquinhamente pensa: Deus não me ama quando eu estou no meu erro. Ama sim. Aliás, eu acho que é o momento que a gente mais precisa ser amado é quando a gente faz tudo errado. O momento que nós mais precisamos ter certeza da presença de Deus em nós é no momento da nossa fraqueza. E esta é a grande armadilha do diabo. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque o diabo fica atento no momento que nós estamos sendo fracos, e ele motiva a nossa fraqueza, e ele motiva também um pessimismo. Ele faz você pensar: Deus não me ama quando eu estou assim. E isso gera um ciclo vicioso. Por isso que a conversão, minha gente, o primeiro movimento da conversão de Deus em nós é a mudança do olhar. O que Deus primeiro modifica em nós quando nós nos aproximamos dele? A maneira como nós olhamos para o mundo, mas sobretudo a maneira como nós olhamos para nós. A primeira conversão que nós precisamos viver é do olhar. Talvez pela própria criação religiosa que a gente teve, nem sempre as pessoas acertaram com a gente. Às vezes colocaram dentro de nós um pessimismo crônico. A gente se sente o pior dos homens, a pior das mulheres. A gente sempre acha que a santidade é para o outro, nunca para nós. A gente sempre acha que Deus tem preferência pelo outro, não por nós. É um pessimismo terrível que a gente não muda. E enquanto a gente alimenta esse pessimismo, nós vamos perdendo a oportunidade de crescer na espiritualidade, que é o primeiro passo dela. Qual é? Você sentir-se amado por Deus, sentir-se amada por Deus. Sabia que esse é o primeiro passo de todo o processo de evangelização? Na igreja nós chamamos isso de querigma. O primeiro movimento da evangelização não é ensinar os 10 mandamentos, não é fazer um código de regra moral, não é não. O que nós precisamos fazer primeiramente, se nós quisermos convencer alguém de ser cristão, é você olhar nos olhos dela e dizer: Deus ama você. Sem perguntar a ela por onde ela andou, o que ela fez, quais são os erros que ela cometeu, quais são os fracassos que ela coleciona. A primeira fala que você precisa oferecer é um abraço, dizendo assim: Deus ama você. E com um sorriso, que Deus sorri para nós o tempo todo. Aí depois, as mudanças que vão ter que acontecer, é um processo entre você e Ele. Mas se você não se sente amado primeiro, não tem conversão. Você vai ficar onde você não é amada? Você fica onde você não é aceita? Você fica onde você não é aceito? Não. Por isso nós não podemos pecar neste ponto. Eu preciso modificar o olhar que eu tenho, o olhar que eu ofereço a mim, o olhar que eu ofereço a você. E Deus tem uma forma maravilhosa de nos proteger assim. Quando Ele nos converte, você começa a entender que a primeira instância do amor dele na sua vida é o amor próprio. O amor próprio é a blindagem que Deus usa para nos proteger. Pode observar,
O momento que você mais se perdeu na vida foi quando você não estava se amando o suficiente. Não estou falando de amor egóico, de ficar olhando, ai como eu sou maravilhoso, eu só gosto de mim, não. Estou falando aquela medida justa, correta de você ter, de você levar consigo. Aquele respeito que você tem por você, o respeito que você tem pelo seu espírito, o respeito que você tem pelo seu corpo. Isso é amor próprio. Uma pessoa que tem amor próprio, por exemplo, não guarda mágoas, não guarda rancores. Mágoas, rancores, ódios, ressentimentos são sentimentos estragados. Pelo amor de Deus, guardar um sentimento que não me serve mais é como guardar uma carne estragada na geladeira. Só que com um problema, a geladeira é você, a geladeira sou eu. Eu levo o estragado dentro de mim. Não faz sentido. É declaração de falta de amor próprio guardar ódio. Mas aí você pode, mas você não sabe o que ela me fez. E nem quero saber, senão eu vou ficar com ódio dela também. Então é melhor você não contar. Mas o fato é que quando você tiver a oportunidade de escolher guardar um ódio ou oferecer um perdão, nunca se esqueça que na condição de amor próprio, de pessoa que precisa se amar para dar testemunho do amor de Deus na sua vida, escolher o perdão. E não significa ter que reintegrar a pessoa na sua vida, não é isso não. Às vezes você perdoa para dar tchau, para dizer siga o seu caminho. Nós dois não demos certo. Vamos ter respeito um pelo outro o resto da vida, mas cada um segue seu caminho. Amor próprio é também saber distinguir o que deve ser seu, o que não deve ser seu. Amor próprio também é saber dizer, eu dou certo com você, eu não dou certo com você. Amor próprio é isso. Tem bilhões de pessoas no mundo, você não precisa ser amigo de todo mundo, você só precisa ter respeito cristão. Amor próprio significa você ter coragem de identificar, só fica na sua vida quem quiser o melhor de você, quem motivar o melhor de você. Só vai ficar na sua vida, na experiência da conversão, de se amar e de sentir-se amado por Deus, só vai ficar na sua vida quem quer para você pelo menos um pouquinho do que Deus anda querendo. Se você identificou se o que o outro só está trazendo diabólico, põe para correr. Lá em Mateus 25, Jesus disse que Ele nos deu todos os poderes de fazer o que Ele fez e ainda mais, inclusive o de expulsar demônios. Que às vezes você vem para o meu lado e fala, ô padre, vai lá em casa fazer uma oração de exorcismo por mim. Faço, não tem nenhum problema. Mas aí eu raciocino, você cria o capeta, põe comida na boca do capeta diariamente, e eu que tenho que ir lá expulsar. Sabe qual é o melhor exorcismo que está na autoridade que Deus nos deu? Mudança de atitude. Quer expulsar o diabo? Fecha a porta por onde ele entra. Que conversinha mole é essa? Que conversinha mole é essa? De fazer uma oração de exorcismo e não mudar a atitude por onde ele entra. Que conversinha mole é esse? Que cristianismo molenga é esse? Que não te dá a autoridade de descobrir por onde o diabo entra na sua vida, por onde ele está fazendo o acampamento, quais são os territórios da sua personalidade que são frágeis para que o diabo tenha oportunidade. Fecha essa porta, em nome de Jesus. É o poder que você tem. Isso é amor próprio. É você não permitir que o diabo faça acampamento na sua casa. Usar da autoridade dos munos sacerdotais, régio, profético que Jesus deixou em nós, no nosso batismo. Cadê a força do batismo em nós? Não podemos viver convivendo com o que é diabólico e achando isso normal. Não.
O meu cristianismo precisa mostrar diariamente por onde o diabo entra na minha vida. Aí sim, isso é sentir-se amado por Deus. Que você olha nos olhos dos que querem te destruir e você fala: afasta-te, porque este território aqui é santo e ele já está consagrado e eu sei exatamente o que eu quero extrair de mim. Eu só quero extrair coisas boas do meu coração. Diga comigo: eu sou uma fábrica de sentimentos. Eu posso fabricar amor, mas também posso fabricar ódio. Uma coisa é certa: não posso fabricar os dois ao mesmo tempo. Ou eu amo, ou eu odeio. Simples. Agora é escolher se você será uma fábrica de amor neste mundo, ou se você escolherá ser uma fábrica de ódio neste mundo. Se você escolherá cultivar o demônio, ou se você escolherá exorcizar. Se você escolherá se amar porque Deus ama você, ou você vai continuar neste pessimismo crônico de achar que Deus não quer nada com você. Ame agora, perdoe agora, porque essa vida é trem-bala, parceiro. Quando a gente menos imagina, já está na hora da gente se despedir. E daqui só vamos levar o que amamos. Aqui só vamos deixar o que amamos. Sabe quando é que nós vamos ser esquecidos? Quando a nossa história ficará maravilhosamente esquecida, que é bom também isso. Ser aquele defunto sempre lembrado. Nossa, que cansaço. Quando é que a gente cai, se dilui no esquecimento? Quando morrer a última pessoa que nos amou. Quando morrer a última pessoa que nos amou, nós entraremos no esquecimento. Entraremos no esquecimento humano, mas estaremos na eternidade, que é só amor. Por isso, não perca a oportunidade de ser com quem você ama. Não espere datas festivas para comemorar. Não retire aquela louça bonita que você tem só quando chega uma visita importante. Não. Gaste tudo o que você tem, porque o amor é agora. Não economize absolutamente nada com aqueles que você ama. Dê todo o seu tempo, que é a maior riqueza que você pode oferecer a alguém. É o que você é. Um dia, o primeiro gesto de solidariedade que nós tivemos na vida foi a gente ser capaz de dividir o que a gente tinha. E é lindo já. Mas depois, a solidariedade exige uma evolução a mais. E você foi convidada a oferecer não o que você tinha, mas quem você é. Aí sim, nós estamos fazendo o gesto de solidariedade mais bonito que o ser humano é capaz, que é você estar, ser com quem você ama. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. A
As suas alegrias te levaram a lugares muito bonitos, mas quem te fez crescer foram as suas lágrimas. Quem te fez crescer, quem te fez ter o sorriso que você tem hoje, sem medo de errar, foram as suas lágrimas. Só Deus sabe o que vocês passaram para estarem aqui hoje. Só Deus sabe as batalhas que nós precisamos travar para a gente ter o direito de sorrir hoje. O nosso grito de vitória nunca foi tão forte. É a vitória sobre a morte, minha gente. É vitória sobre a tristeza. É vitória sobre tudo aquilo que nos amargurou tanto. Você está aqui hoje. Você escolheu estar aqui hoje. Fortalecer os poderes de Cristo em você. É isso. Fortalecer os poderes de Cristo em você. É isso que você veio fazer. Você veio declarar a vitória de Deus sobre a sua vida e pegar aqui uma porção redobrada de coragem, porque a vida espera por nós. E nós precisamos estar no nosso lugar. Quando a vida nos convidar a sofrer, quando a vida nos convidar a sorrir, nós estaremos prontos para ela. Porque o cristianismo não é outra coisa senão um espírito de prontidão. Prontidão. Quando eu precisei sepultar a minha mãe, eu vivi uma das cenas que certamente eu nunca mais na minha vida eu vou me esquecer. O carro que me levou até o cemitério parou um pouco adiante e bem na porta do cemitério estava parado o carro funerário onde estava a minha mãe. E quando eu olhei para trás, minha gente, aquela porta aberta, eu vi a urna onde a minha mãe estava. Eu não iria poder vê-la. Naquela época, nós estávamos proibidos dos ritos da despedida. E eu me lembro que eu estava sentado no carro e uma desolação tão grande tomou conta de mim, que era como se eu não tivesse força nas minhas pernas para sair daquele carro e andar na direção da minha mãe. E eu estava no carro com a Tânia e o Bob, que é o esposo dela, que tinha sepultado a mãe, acho que há 1 ano atrás. Ele segurou na minha mão e falou assim: meu irmão, é a hora mais difícil, mas você precisa viver. Eu juro para vocês que eu gostaria de fugir. Se eu pudesse fugir daquele momento, eu fugiria. Eu não queria estar naquele lugar. Mas naquela hora, a fala do Bob me fez me lembrar o que eu estou dizendo para vocês aqui hoje. Eu nunca vi a minha mãe, nas 2 oportunidades que ela teve de sepultar filhas, pedir um remédio para entorpecer a mente, porque ela não estava dando conta. Quando morreu a Heloísa aos 29 anos, num acidente trágico, foi a primeira perda que a minha mãe viveu. Quando eu cheguei, eu pensei que eu ia encontrar uma mulher destroçada. Ela estava sentada, chorando, claro, com um terço na mão. Foram 3 dias e 3 noites esperando o corpo da minha mãe, da minha irmã chegar. Foram 3 dias e 3 noites com aquela mulher, sem dormir, rezando, recrutando a coragem para viver aquele momento. Depois, quando morreu a Cida, minha última irmã, que veio a falecer, a mesma coisa. Quando meu irmão foi preso e ficou 4 anos na prisão, quando eu via minha mãe todo santo dia, na hora do almoço, sair de casa e levar uma marmita para ele lá dentro da prisão, para que ele pudesse comer a mesma comida que nós. Todo santo dia a mesma humilhação. O carcereiro abria aquela marmita, pegava o que ele tinha na mão e mexia a comida, ou era com uma caneta, ou era com um objeto. E nas vezes que eu acompanhava, ela sempre falava do meu jeito: tem nada não, moço, é só a comidinha dele mesmo. A minha mãe sempre esteve no lugar que ela tinha que estar.
Ela nunca fugiu. E naquele momento eu me lembrei de tudo que ela fez por mim, de tudo que ela me deu, de tudo que ela me educou, de tudo que ela me ensinou, mesmo quando ela não dizia nada. Que às vezes a minha mãe me educava só olhando para mim. Eu me levantei e fui. E aquela pequena distância que me separava dela, talvez a mais longa de toda a minha vida, é o que eu tenho vivido diariamente hoje. Eu quis estar presente, minha gente. Sabe quando você recruta o estado de presença? Que às vezes a gente está, mas não está. Às vezes a gente foi, mas não viu. A gente estava lá, mas não esteve. Naquele momento eu queria que Deus me desse a total possibilidade de estar presente, por mais duro que fosse aquele momento. E foi. E ainda é. Aquele cemitério à noite, iluminado por algumas lanternas, aquele barulho seco do sepultamento. Aquilo nunca mais vai sair de mim, mas eu estava lá. Sabe por quê? A minha mãe merecia a minha presença. A minha mãe precisava que eu estivesse ali. É regra para a vida. Quando você precisar sofrer ou se alegrar, esteja presente. Lembra daquela música? Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Esteja. Não tenha medo do que você tiver que viver. Esteja presente. É a melhor maneira de preparar o futuro. É estando presente naquilo que a vida nos convida hoje. Quando a dor bater a sua porta, escute o que ela tem a dizer. Tenha certeza, ela pode fazer você ser muito melhor. As pessoas mais interessantes que eu encontrei na minha vida são aquelas que transformaram as suas dores, os seus sofrimentos, em grandes aprendizados. E isso é cristianismo, minha gente. Transformar o Calvário em ressurreição. É doído? É. Modifica alguma coisa o fato da gente crer em Deus? Não. Sofremos do mesmo jeito. Deus ameniza a nossa dor? Não. A gente continua sofrendo, mas é um sofrer diferente, porque está embalado, abraçado pela fé na ressurreição. Então hoje, em respeito àqueles que se foram, quem aqui perdeu alguém na pandemia? Em respeito àqueles que se foram, sabe o que nós precisamos fazer? Viver. Em honra àqueles que não estão mais entre nós, sabe o que a gente precisa fazer? Festejar, para celebrar a memória dos que não estão mais entre nós. Sabe o que nós precisamos fazer? Dançar, alegrar o nosso coração, porque a vida é o dom mais precioso que Deus nos deu, e a prontidão é a melhor forma de vivê-la. Tudo posso naquele que me fortalece. E Deus se utiliza das pessoas para cuidar de nós. A gente já cantou anteriormente. O cuidado de Deus é espiritual, porque Ele nos blinda com o seu amor, que se manifesta no amor próprio também. Quando você se ama, é o amor de Deus amando você. Quando você se protege, quando você se respeita, é o amor de Deus ajudando a criar respeito por você. E todos nós temos as pessoas que representam esse cuidado de Deus na nossa vida. E hoje, uma pessoa que cuida muito de mim, que é muito especial na minha vida, está fazendo aniversário. Era para ela estar aqui, mas ela passou mal na hora da gente sair. Cidinha Zarzur,
lá de Taubaté, que é uma mulher que escolheu cuidar de mim desde quando ela me conheceu. Ela tira os meus fardos, ela me ajuda no dia a dia, que da mesma forma como ela cuida de mim, que Deus sempre dê a ela, sempre possa cercá-la de pessoas que façam o mesmo por ela. Deseja isso a alguém agora, nem que seja numa mensagem no celular. Ou então alguém que já foi embora, a pandemia nos arrancou tanta gente que cuidava da gente, que já não era mais o cuidado prático do dia a dia, que com o tempo as pessoas vão deixando de poder fazer o que fazem, mas elas nos cuidavam com seu significado, que as pessoas perdem a utilidade, não tem problema. Com o tempo elas deixam de ter as aptidões que tinham na juventude, mas fica o significado. Eu tenho aqui, graças a Deus, eu posso dizer que eu sou cercado de pessoas que querem o meu bem. É Deus cuidando de mim. Quem aqui só anda com amigo? Eu também. Não há nada mais poderoso do que a proteção, poderosa do que a proteção de um amigo. Segura na mão dele agora. É assim que Deus segura a sua mão. É assim que Ele lhe faz voltar ao caminho. É assim que Deus te sustenta. É na mão de um amigo, o maior tesouro. Deus cuida de mim através de você, que eu tenho certeza que você reza por mim, você quer o meu bem. É isso, o cristianismo é isso. Aquela declaração de Atos, vede como se amam, tem que ser o nosso testemunho. Se vocês pudessem saber a alegria que é gerada entre nós aqui, até mesmo quando nós estamos exaustos nas estradas. Sabe por quê? O que nos traz aqui é o desejo enorme de fazer bem ao seu coração. Vamos fazer o seguinte, nós não vamos pedir nada a Deus hoje. Hoje nós só vamos entregar. O que foi bom, entrega. O que foi ruim, o que você está precisando, e às vezes você não sabe, você só sabe o que você quer. Então a gente entrega o que a gente quer, mas sobretudo o que a gente precisa. Que Deus nos dê aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Porque às vezes aquilo que a gente quer não coincide com o que a gente precisa. Então hoje a noite é de entrega. A gente abre o nosso coração e entrega tudo ao Senhor. Nós entregamos a nossa casa, a nossa vida, as nossas tristezas, as nossas alegrias, esses 2 anos tão difíceis que nós vivemos. Entregamos 2020, 2021, o que perdemos, o que ganhamos, o que aprendemos, o que desaprendemos, o que ficamos melhor, o que ficamos pior, entregamos. Mas não vá pegar de volta. Combinado? Quem aqui vai entregar? Quem vai pegar de volta? Aí, é para entregar. Então eleve os seus braços e diga assim: Senhor Jesus, eu entrego em suas mãos meu coração, as minhas alegrias, as minhas tristezas, as minhas batalhas, a minha saúde, a minha família, o meu trabalho. 2020, 2021 estão em suas mãos, Senhor. Consagre-os em mim, para que eles sejam fonte de aprendizado. E hoje, Senhor, eu entrego a minha vida e o meu futuro, porque o meu presente, este que eu estou vivendo agora, ele já é pleno da sua presença.
Ele já é pleno da sua presença. Tudo é toda honra e toda glória. Tudo é do Pai. Bem mais sorte é o meu Senhor. Então agora sim, com as mãos com tudo isso que nós já queremos entregar, o Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre nós, sobre o nosso Brasil, sobre os nossos corações, sobre as nossas famílias, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você tiver a oportunidade de colocar alguém nesse mundo, descubra que educar é revestir de amor, de um amor que fala não, de um amor que proíbe, de um amor que impõe limites, mas também de um amor que permite, que abraça, que põe para chorar quando as nossas dores são maiores do que nós. Porque com o tempo, à medida que a gente vai perdendo as pessoas que cuidam de nós, você vai sentindo como é duro ser sozinho no mundo. E aquela mãe que ficava te enchendo o saco, ligando, perguntando onde você está, onde você foi, com quem você vai. Um dia, quando esse telefone não tocar mais, você vai sentir saudade. Ai, como eu queria que minha mãe me incomodasse agora, me mandasse voltar para casa. Eu voltaria correndo, só para ter o direito de reencontrá-la. Quando teve aquele desastre lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul, uma das pessoas que fazia o resgate, depois que a boate pegou fogo e o chão da boate estava repleto de gente jovem como você, que morreu asfixiada. Um daqueles bombeiros, aos prantos, contou que no meio daquele monte de gente morta, os celulares tocavam insistentemente. E alguns que estavam jogados no chão, ele só via o nome mãe. Aqueles celulares esparramados pelo chão, ao lado daqueles meninos e meninas mortas. Do outro lado da linha tinha uma mãe ligando. Aquele telefonema nunca pôde ser atendido. Nunca. A vida é um intervalo entre o dia de chegar e o dia de ir embora. O que vai fazer a nossa vida dar certo são as escolhas que nós fizermos. Se elas estiverem alinhadas ao que Deus quer de nós, não pode dar errado. Haverá sofrimento? Sim, mas é aquele sofrimento que você passa sabendo que ele vale a pena. É o sofrimento que nos redime. É aquela liberdade linda que Deus nos dá e que você vai despertando aos poucos, que você vai se tornando quem você é, quem Deus criou em nós. Deus não errou em mim, Deus não errou em você. Conversão não é a gente se transformar numa outra pessoa, não, é a gente se transformar em quem Deus fez em nós. Ou então Deus seria imperfeito se Ele criasse uma criatura que precisasse de mudança. Não, Ele precisa que nós cheguemos ao que Ele criou de nós, e a isso nós chamamos de santidade. E para isso você precisa se amar, você precisa ter respeito por você, e você não pode medir o seu valor com a régua de quem não tem respeito por você. Quando você não aceita mais o lixo emocional do outro, quando você diz, opa, em mim você não vai mais jogar os seus lixos emocionais, porque eu não sou um baú de lixo. Eu não sou um território baldio, eu sou um território ricamente comprado por Deus, selado como um valor absoluto
que não pode ser negociado. A maneira mais eficaz que Deus tem de nos proteger é quando a gente se ama. Quando você tem respeito por você. E quando você confessa o seu pecado, e aquele breve momento que você esqueceu do seu valor, porque geralmente o pecado nos humilha e nos faz pensar que somos só aquilo. O grande problema do pecado é a gente olhar para ele e a gente se reduzir a ele. Não, você não é um pecado. Você é apenas uma pessoa que peca. E quando você pede perdão e o Padre absolve você, por trás daquela forma que a gente diz, que a gente absolve o seu pecado, nós também estamos sugerindo, como se nós pudéssemos dizer no seu ouvido: volte a se amar, volte a ter respeito por você, expulse da sua vida tudo aquilo que você sabe que é nocivo à sua vida de integridade, de dignidade e de santidade. Se tiver alguém na sua vida que estiver desfazendo do valor que você tem como pessoa, reconsidere este relacionamento. Reposicione os papéis. Porque a maior graça que nós podemos ter na vida, minha gente, é quando nós descobrimos o valor que a gente tem e a gente segue vida fora, reivindicando o direito de sermos respeitados no valor que temos. Para você recordar-se do valor que você tem, do quão você é precioso aos olhos dele. Evangelizar, minha gente, evangelizar é restituir a autoestima, é você tocar o coração do outro para que ele se perdoe, e se perdoando, sinta-se perdoado por Deus. Quantas pessoas na minha vida como padre eu absolvi os pecados dela, mas não adiantou nada, porque ela não se perdoa. A gente só sente o perdão de Deus na nossa vida quando a gente aprende a lidar com as nossas fraquezas e administrá-las com respeito, com amor. Você só vai ter este entendimento no dia em que você aprender a lidar com você. E aí você não vai se negociar aquilo que você tem de mais sagrado, que é seu coração, sua consciência, seu corpo. Se tiver que entrar na sua vida, que seja pela porta da frente, retirando as sandálias dos pés, porque o território é santo. E eu não estou inventando isso não, foi Jesus que nos revelou isso. Diga ao outro: Deus ama você, independente do que você tenha feito na sua vida, e Ele é capaz de trocar reinos. Às vezes a nossa dificuldade de acreditar que Deus nos ama está no fato de nós não nos amarmos o suficiente. Eu sei que às vezes é difícil falar de amor próprio sem que isso não nos pareça uma atitude egoísta, não. Amor próprio enquanto essência que nos ensina tudo sobre o amor. É a primeira instância do amor que você pode experimentar. É o amor que você tem por você. Aliás, é a partir dele que você ama alguém. É a partir dele que você se sente amado por alguém. Porque não adianta você tentar amar uma pessoa que não se ama. É difícil. Todo tanto de amor que você oferecer não será o suficiente, porque quando ela não acredita nela, quando ela não tem amor por ela, dificilmente ela vai acreditar que alguém possa ter visto algum encanto nela. Se eu não descobrir o amor que eu preciso ter por mim, eu jamais vou acreditar que você possa ter visto algum valor em mim. Porque para eu acreditar no valor que você viu em mim, eu preciso ter visto também. Era justamente o que Jesus fazia com as pessoas. Ele fez isso com Madalena, ele fez isso com Zaqueu, ele fez isso com Bartimeu. Ele fez com que aquela pessoa voltasse a ter um olhar misericordioso e amoroso por ela mesma.
E aí depois ficou mais simples receber o amor do outro. Às vezes, nós escutamos muito sobre o amor de Deus por nós, mas ele não entra dentro do nosso entendimento, porque geralmente ele esbarra numa pessoa que ainda não tem amor nem respeito por si. Por isso que o primeiro movimento da conversão é a gente voltar a se amar. E aí, quando a gente chega a essa resposta, Deus me enxerga, mas é por dentro. Eu nunca vou ter a sensação de ser enxergado por Deus se eu não aprender a me enxergar. Por isso, minha gente, nunca negligencie a sua experiência de autoconhecimento. É a única forma que você tem de conhecer a Deus, é conhecendo quem você é. Soa muito estranho a gente não conhecer a pessoa que Deus criou em nós. Quanto mais você se conhecer, ainda que você precise de terapia para isso, os terapeutas estão aí para nos ajudar a viver esse entendimento. Quanto mais delicado e assertivo for o olhar que você tiver sobre você, maior será a sua capacidade de perceber Deus na sua vida. E escreva uma coisa: sabe quando é que você vai se sentir amado por Deus? No dia que você aprender a se amar. Por isso que o primeiro passo da conversão chama-se reconciliação. Primeiro passo da conversão, você se reconcilia. Significa que você vai ter que ter um entendimento com você. Se perdoar pelo passado que você amargurou, aquilo que não foi bonito, os fracassos. Você se reconcilia com tudo isso e começa a se interpretar de forma mais positiva. Aí você descobre o valor que você tem. Você fica mais amável, mais fácil de lidar. Sim, aliás, o diabo faz uma festa na vida de quem não se ama. Na vida de quem não se ama, o diabo enfia facilmente a prostituição. Na vida de quem não se ama, o diabo enfia facilmente os seus vícios. Por quê? Porque quem não se ama não tem respeito por si. Não pensa no prejuízo que é viciar-se em alguma coisa. Quem não se ama tende a ter relacionamentos tóxicos, e o diabo é especialista em colocar na nossa vida relacionamentos tóxicos, porque ele sabe que quando mina a sua capacidade de se amar por meio de um relacionamento tóxico, elimina a sua capacidade de dizer não a ele. É sempre um prazer compartilhar estas experiências com você. Deixe seus pensamentos na caixa de comentários, inscreva-se para mais conversas significativas e ajude-nos a espalhar a luz compartilhando este vídeo.